Bom dia, pessoal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que vocês estão estudando, né? Só Jesus sabe. Hoje, nossa aula será uma revisão para a prova, né? Uma revisão baseada em tudo que vai cair na prova, certo? Espero que prestem atenção às palavrinhas-chave que tia sempre ensina, da maneira mais simples, né? Agora, o que precisa? A atenção, viu? O que eu focar aqui na aula é o que vai cair. Então, preste bastante atenção no que nós vamos estudar. Lembra que a gente já estudou sobre a Grécia Antiga, né? Todo mundo sabe que a Grécia está localizada na Península Balcânica, não é? Que ela é formada na união de vários povos e etc. Uma das principais coisas que eu preciso saber é que a Grécia, quando fala em política, sua forma política era baseada em cidades-estados, não é? As polis gregas eram as cidades-estados da Grécia Antiga. Estas cidades possuíam um alto nível de independência, ou seja, tinha liberdade e autonomia política e econômica. Toda vida que falar em cidade-estado. Lembrar, palavra-chave, política, certo? Independência, autonomia, liberdade. Cada cidade cada governante mandava na sua cidade, a maneira mais simples de falar, não é? Eu costumo falar até assim, que já falei para vocês, que, por exemplo, no estado do Ceará, não tem um governador, né, que ele manda, né, leis e tal, para todas as cidades e estados é diferente. Cada cidade tem o seu próprio governo, ela é independente, ela tem autonomia, certo? Toda vida que fala na Grécia tem duas cidades-estados que elas se destacaram perante as outras, que é Atenas e Espartas, não é? Toda vida que falar Atenas, não é antena, viu? Atenas, pelo amor de Deus, Pedro, Atenas, não é antena. Toda vida que falar em Atenas, palavra-chave, democracia. Falar em espada, olha aí. Falar em Espartas, palavra-chave, militarismo. Atenas se destaca porque lá, desde pequenininho, principalmente os homens, aprendiam a ler, a escrever, para participar das decisões das suas cidades e estados. Já em Espartas, o menino, desde pequenininho, ele era voltado para quê? Ele estava voltado para a questão militar. Toda vez que falar em Esparta, você vai lembrar daquele filme, 300 de Espartas. Eles eram preparados para a guerra, guerrear. Incrível, né? Eu acho que já comentei também, que eu comento tanto, né? Sou fuxiqueira de primeiro grau, que Espartas, quando um homem morria de velhice ou de doença, eles acreditavam que esse homem não ia para o céu. Só iria para o céu aquele que morresse guerreando, né? Um tiro não tinha nesse tempo, né? Ô jumento, um tiro, não. Né? Uma flecha, uma espada, cortando a cabeça, tipo essas coisas bem básicas, né? Então, resumindo essa parte, tem uma questão na prova sobre cidades e estados. Elas eram independentes. Cada governador mandava na sua cidade. As duas principais cidades e estados, Atenas e Espartas. Atenas, democracia, Esparta, militarismo, guerrear. Sociedade grega. A gente sabe que desde o tempo que o cão era menino, faz tempo que só, a sociedade grega, né, era dividida. A sociedade sempre foi dividida, né? Rico, mais ou menos, eu não posso dizer o nome que eu digo, né? Miserável. Eu estou muito educada ultimamente, eu estou até me admirando. Então, a sociedade já era dividida, né? Os gregos se organizavam em 3 grandes grupos sociais. Os homens ricos, que eram os proprietários de terra, né? Descendentes dos fundadores das cidades. Os homens livres, que eram pequenos proprietários, artesãos e comerciantes. E a mundiça, que era o grupo formado por escravos e servos. Religião. Toda vida que falar sociedade grega está unida à sociedade e à religião. Porque
Porque tudo que acontecia, minha gente, para eles era voltado para a religião. A religião era a base da sociedade grega. E lembrar, já expliquei para vocês, politeísmo significa vários deuses. Os gregos acreditavam em vários deuses, certo? Vários e vários deuses. A mitologia grega era enorme. Para este povo, os deuses tinham o poder de agir no mundo material dos humanos. Os deuses dos gregos antigos tinham características semelhantes às dos seres humanos, porém eram imortais. Um golinho d'água aqui na hora que eu estou gravando toda a vida da solução. Preste atenção aí, José, como é fácil. Religião, questão de prova, eles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses, tinham um deus de tudo. E os deuses gregos, por incrível que pareça, eles eram como a gente, né? Formato do corpo humano, eles tinham sentimento, raiva, ódio, amor, desprezo e tal. A única diferença entre um deus grego e um mortal, né, é que os deuses gregos eram imortais. Eles moravam no Monte Olimpo, onde era a morada dos principais deuses e onde acompanhavam a vida dos mortais, né? Lembra o deus dos deuses, Zeus, né? Então, até então aí tá dando para entender, não é? Os gregos acreditavam que o oráculo de Delfos tinha as respostas para os destinos das pessoas. Os gregos também acreditavam na existência de semideuses ou heróis, ninfas, sátiros, centauros e outros seres fantásticos. Os gregos explicavam o mundo em que vivia por meio dos mitos. Sociedade grega, palavra-chave, religião. Falou religião, palavra-chave, politeísta, vários deuses, né? Acreditava em vários deuses. Tudo girava em torno da religião. Os mitos. Tia, é real? Realmente existiram esses deuses? Tudo já disse. É um mito, né? Era uma maneira que eles tinham de explicar sobre o amor, a amizade, o ódio. Então, tudo girava em torno de contar mitos e falar dos deuses para dar ensinamento às pessoas. Então, olha a importância que a religião tinha naquela época, principalmente para os gregos, né? Muito importante. Uma das coisas, eu costumo falar assim, que os gregos, eles são a base do que somos hoje, né? Muitas coisas, né, a maioria que os gregos criaram, tal, hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, uma das coisas são as Olimpíadas, né? As Olimpíadas que desde o tempo grego até hoje acontece de 4 em 4 anos, só que existe uma diferençazinha, questão de prova, né? Eu quero que você aprenda as principais características das Olimpíadas gregas da antiguidade e as principais características das Olimpíadas atuais, certo? Então, preste atenção que é questão de prova. Na Grécia Antiga, as Olimpíadas surgiram só por uma coisa: homenagear o deus Zeus. Era uma homenagem, né? Tudo. Lembra que eu falei sobre o teatro que surgiu para homenagear Dionísio? A filosofia surgiu para pensar, mas também tem 3 principais filósofos, né, que nós vamos ver também. Então, Olimpíadas, na Grécia Antiga, ocorria na cidade de Olímpia, durava poucos dias, certo? Poucos dias. Curiosidade, as mulheres não participavam dos jogos e nem assistiam aos jogos. Porque a gente sabe que a mulher, né, infelizmente, nessa época, ela não tinha direito. Ela obedecia ao pai e depois que casava ao marido, né? Então, lentamente a mulher conseguiu muita coisa, muita não, várias, e vamos conseguir mais ainda. E também lembra que eu falei de uma curiosidade, que as mulheres não podiam ir, porque o principal, né, a corrida que tinha lá, os caras, as roupas não eram tão leves como a nossa, eram túnicas, panos em cima de pano. Para poder ganhar velocidade não tinha como correr com um monte de pano, né? Então, preste atenção, olha que engraçado, né? A gente morre de rir, mas era a verdade, viu, maisinha? Que os homens, eles corriam pelados.
para poder ter velocidade. Aí qual era o pai em sã consciência que ia deixar sua filha ir assistir uma Olimpíada? Nenhum, né? Existia só 8 modalidades, só existiam 8 jogos, certo? Palavra-chave: a Grécia Antiga, as Olimpíadas era para homenagear Zeus. O vencedor, ele recebia uma coroa de louro, que simbolizava que o atleta estava entre os preferidos dos deuses, né? Ele foi um dos escolhidos dos deuses, porque ele se destacava. Lembra que a gente já viu que os gregos, eles tinham, né, o hábito de se alimentar bem, o hábito de praticar esporte, porque acreditava de que uma pessoa para ter uma boa saúde precisava se alimentar bem e praticar esporte. O que acontece até hoje, né? Então eles tinham adoração por corpo perfeito, né? Por uma boa saúde. Então, tudo isso. Atualmente, não é? Só atualmente ocorre em qualquer país do mundo, desde que ele seja escolhido pelo Comitê Olímpico, né? Lembra aquele sorteio e tal, e escolhe. Dura cerca de 2 meses, uma curiosidade. Ágios atuais, a mulher, além de assistir, a mulher também participa, né? Existem várias modalidades, né? Os atletas podem participar de todas as atleta de todas as nações, né? E os vencedores recebem medalhas de ouro, prata e bronze, né? Um investimento muito grande no esporte e valorização dos atletas, né? O país que mais ganha medalhas nas Olimpíadas, lógico, é os Estados Unidos. Se eu não me engano, é Estados Unidos, Rússia e eu esqueci o outro. O Brasil, infelizmente, né, não tem esse investimento que era para ter no esporte. Então, vamos voltar. Vamos ver as principais características que vocês podem botar na prova. Das Olimpíadas gregas, das Olimpíadas atuais. Gregas só acontecia, né, na Grécia, certo? Como é que eu posso falar? Só participavam cidadãos gregos. Duravam poucos dias, mulheres não participavam. Principal coisa da grega, homenagem a Zeus. Atual, todos os países, um dos maiores símbolos das Olimpíadas atuais são os anéis. Os 5 anéis que representam os 5 continentes. É a união de povos, né? Então, acontece de 4 em 4 anos, a maior semelhança é essa. Pode participar atletas de todos os países, mulheres participam, né? Participam tanto assistindo como praticando esporte. Tem várias modalidades e os vencedores não vão ganhar uma coroa de louro, como antigamente, vão ganhar uma medalha de ouro, prata ou bronze. A Grécia contribuiu bastante com a cultura que temos atualmente no mundo. Além da cultura, o esporte e a religião também tiveram generosas contribuições por parte da Grécia Antiga. A música, o teatro, a literatura eram contados com base no que os heróis e sua religião realizavam. Também se contava história com base no que os heróis presenciavam com relação aos deuses que viviam no Olimpo. Filosofia. Lembra que os gregos contavam tudo relacionado aos mitos, à religião, né? Falar de amor, ódio, amizade, tudo. Na Grécia Antiga, surge uma forma de buscar resposta, não é? E toda vida que falo o termo filosofia, significa amor ao saber, né? Amor à sabedoria, buscar conhecimento, usar a razão, pensar, questionar, buscar, né? Surgiu na Grécia Antiga como forma de buscar respostas relacionadas à questão da vida humana. Diferenciava-se da mitologia grega, pois procurava explicações com base na razão. Surgiram 3 grandes filósofos que vocês vão ter. Que eu preciso aprender como é que se escreve o nome desses coração de Jesus? Não, mas eu preciso saber como é o nome desses caras, né? Você pode pegar por inspiração já, para futuramente botar o nome do seu cachorro, seu filho, não é? Vem cá, Platão, né? Vem cá, Sócrates.
ou Aristóteles, né? Porque eu, quando vou ter um cachorro, eu vou botar o nome dele Cholê. Vai ser lindo, né? Vem cá, Cholê. Por que dia Cholê? Porque vocês tinham mania, né? Mas é um vício de linguagem nossa. A gente diz assim, tia, eu posso ler? Não, a gente diz assim, tia, Cholê, tia. Cholê, aí eu vou botar o nome do meu cachorro de Cholê, viu? Você me vê, vocês vão ver. Tia, como é o nome do teu cachorro? Cholê. Vem cá, Cholê. Então, o que eu preciso saber sobre filosofia que vai cair na prova, né? Não, professora, não, palhaça que está dando aula. É que a filosofia, a palavra-chave era questionar, fazer a pessoa pensar, buscar conhecimento. Os três filósofos, certo? Sócrates, Platão e Aristóteles. Pode aprender, pelo menos, se ficar mais fácil, as iniciais. S-P-A. S-P-A. Precisa ser na sequência certa? Nananina, nanã, viu? Viu, João? Precisa não, meu filho. Preste atenção. Vamos resolver esse exercício aqui para ver se a gente entende, certo? Fazer uma revisãozinha do que a gente já viu. Verdadeiro ou falso? Se eu não me engano, é uma atividade da apostila, ou do caderno de atividade. A alimentação na Grécia Antiga baseava-se em frutas, hortaliças, vinho, azeite e peixe. O que é que vocês acham? Verdadeiro. Por que a higiene é verdadeira? Lembra, eles tinham uma vida saudável. Eles não comiam besteira, que a gente adora comer, não, né? Não tinha também. Eu tenho certeza que se tivesse hoje, eles iam comer só besteira, né? Então essa é verdadeiro, porque eles tinham uma alimentação saudável e praticavam esportes. Não havia desigualdade social na Grécia Antiga, pois se tratava de uma sociedade democrática. Cara, tipo assim, desigualdade social sempre vai existir depois dessa pandemia, só Jesus na causa. Verdadeiro ou falso? Falso. Uma das principais atividades realizadas na Ágora, em Atenas, era o comércio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tia, o que significa Ágora? Praça. Era a praça dos gregos. A praça servia, não era para ir para... Ai, meu Deus. Não é para ir paquerar como a gente vai hoje, não, né? A praça lá era para o comércio, né? Comprar e vender mercadorias. Enquanto em Atenas a principal atividade masculina era a participação política, em Esparta era o militarismo, importantíssimo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, como é fácil, não é? Lembrando que vai cair na prova desse primeiro capítulo. Preciso saber o que são cidades-estados, que também na Grécia Antiga era chamada de polis. Principal característica delas é a questão da política. Elas eram autônomas. O que é autônomas? Independente. Cada governo mandava na sua cidade. Principais cidades-estados. Atenas, democracia, sobre política. Que diabo é democracia? Democracia, coisa do povo, onde o povo participa. Mas a gente sabe que na Grécia Antiga, nem todo mundo participava da política. Não é porque mulheres, estrangeiros e escravos não tinham direito. Vamos ver mais o que foi que eu falei. Religião, outra questão. Politeísta, acreditava em vários deuses. Tudo girava em torno da mitologia grega. Outra questão, as Olimpíadas. Comparando as Olimpíadas antigamente, na Grécia Antiga, as Olimpíadas atuais, as principais características, né? As Olimpíadas, principal mesmo, Olimpíadas, se eu pedir para explicar duas, você coloca as Olimpíadas gregas, era para homenagear Zeus e as mulheres não participavam. As Olimpíadas atuais é uma confraternização entre as nações. Que diabo é uma confraternização? É quando sua família vai todo dia para sua casa fazer raiva. Tô brincando. Confraternização é, vamos dizer assim, se reunir. Onde esses pais se reuniam para praticar o esporte, não é? E onde as mulheres participam hoje. Filosofia era quando os gregos começaram a tirar que tudo acontecia por causa dos deuses, e eles começaram a pensar, questionar, buscar, né? Deixa um pouquinho de lado a mitologia e passa a buscar. São três principais filósofos, questão de prova: Sócrates,
Platão e Aristóteles. Difícil? Não. Vamos continuar. No outro capítulo, que vai botar só duas principais coisas dele, certo? Então, é isso aqui. Toda vida que falar, a gente sabe que aquele povo, hoje em dia já tinha guerra, mas antigamente o povo peidou, tinha guerra. Guerra do Peloponeso. Ela é super fácil, cara. Tipo assim, toda vida que falar Guerra do Peloponeso entre Atenas e Espartas. Não é? Usando a lógica, numa guerra entre Atenas e Espartas, quem vai vencer? É quem pratica a democracia ou é quem pratica o militarismo? Coisa de guerra. É quem pratica o militarismo, né? Então, toda vida que falar Guerra do Peloponeso foi a disputa entre as duas principais cidades-estados da Grécia, Atenas e Espartas. Eles estavam brigando por quê, minha gente? Imagina aí, tu e teu irmão. Tua mãe dá um presente só a um, não dá o outro. Dá quase morte, né? Então isso eu sei de cor. Lá em casa o menino nem briga, bem pouquinho. Bem pouquinho, mas que nem mata pepeu na peia. Porque, assim, se um está se destacando, o outro fica com ciúme. Então, Atenas estava se destacando e Espartas ficou pé da vida, cara. Tipo assim, ela vai querer o quê? Vamos, revanche, cuida, levanta daí, né? Então, toda vida falar Guerra do Peloponeso, uma guerra entre Atenas e Espartas. Se uma guerra, galera, entre Brasil e Paraguai já é ruim, imagina uma guerra dentro do nosso próprio estado, não é? Uma guerra dentro do nosso próprio país. Vou dar um exemplo, Brejo Santo, uma guerra entre esse lado da pista e o outro lado da pista. Né? No lugar de fortalecer, mesmo que um vença, vai enfraquecer a cidade. Então, Guerra do Peloponeso, guerra entre, não esqueci isso, coração de Jesus, entre Atenas e Espartas, briga pelo poder, usando a lógica, quem vai vencer? A Espartas, porque eles investiam muito na questão de quê, galera? Na questão militar, de guerra, de treinamento e tal. Só que mesmo Espartas vencendo, eles gastaram, cara, muito, vamos dizer assim, um investimento, né, em produtos de guerra, morreram muitas pessoas, perderam muito a questão da agricultura e tal. No lugar dessa guerra fortalecer as cidades-estados, ela vai enfraquecer as cidades-estados, não é? Então, a principal causa da Guerra do Peloponeso é o quê? O território vai ficar fraco e vai permitir que outro grupo tome posse desse território, porque não vai ter como eles se defender, eles estão fracos. Então, quem é que vai invadir a Grécia e vai tomar posse dela? Os macedônicos. Então, duas questões de prova. A Guerra do Peloponeso foi entre quem? Atenas e Espartas. Não é só lembrar de antena e espada, como é fácil. E qual a principal consequência dessa guerra? Enfraqueceu a Grécia e permitiu a invasão de povos. Que povos foram esses? Os macedônicos. Olha aqui como é fácil essa questão, viu? Questão de prova. A Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C., acabou resultando no enfraquecimento do poder econômico e militar das cidades-estados gregas, que haviam hegemonizado a região oriental do Mediterrâneo. A Guerra do Peloponeso foi entre quem? Atenas e Espartas. Esse enfraquecimento possibilitou posteriormente que os gregos fossem conquistados Eles foram conquistados pelo Império Macedônio, pelo Império Persa, pelo Império Romano, egípcios ou cartaginenses. Cara, quando a Grécia ficou fraca, quem é que vai invadir lá? Os macedônicos. Questão de prova. Então, galerinha, tá aí, né? Tá fácil. Pelo amor de Deus, vamos prestar atenção. Também uma professora dessa, não é todo mundo que tem, não. Eu preciso de aula. Pelo amor de Deus, Jesus, tá bom. A gente já aprendeu, né, com essa pandemia. Então, vamos aí. E um cheiro, boa sorte. Coração de Jesus. Vai estudar para a prova, pelo amor de Deus, viu? Um abraço.